vou pedir nas minhas redes sociais, que está aqui na descrição, sugestões de vídeos, né? E o meu irmão, que é o Jorge Lima, que ele tem um canal Pirambu Pensante, né? Que ele faz um trabalho de informação, de comunicação do bairro do Pirambu, em Fortaleza. E o canal é muito bom. E ele deu uma ideia, uma sugestão, que eu pudesse falar da relação entre líderes religiosos e a política, né? Então, eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis mais falar sobre a relação, o envolvimento que líderes religiosos fazem da igreja com a política, né? Então é exatamente isso que eu vou comentar aqui. Será que isso é bíblico? Isso é correto? Isso pode? Né? Isso agrada a Deus? Então, eu sou Natanael Oliveira e vamos para o que a Bíblia diz. Primeiramente, eu queria deixar bem claro que governo civil, eles são da vontade de Deus, certo? Deus colocou eles lá. Em Romanos, Paulo é muito claro a respeito disso, né? Que Deus estabeleceu governos, né? Principalmente civis. E nós, como os cristãos, nós somos submissos a esses governos. E também nós temos participação, nós cristãos temos participação civis com esses governos. Né? Então nós temos direitos, né? A respeito de votar, de colocar esses governadores lá, ou governadores, prefeitos, né? Vereadores, enfim. Nós temos direitos de colocar eles lá e temos direito de cobrar deles, certo? Assim como também temos direito de apoiá-los, né? Então, não é errado, não é pecado um cristão apoiar um candidato, certo? Desde que esse apoio seja por motivos sociais, políticos, né? E não por interesse próprio. Por exemplo, um cristão ele pode apoiar um candidato desde que ele veja que esse candidato ele tem propostas boas, né? Ele confia nesse candidato, ele acredita que esse candidato vai ser o melhor para o povo e não o melhor para ele mesmo. Então, o que é errado é um cristão apoiar um candidato por interesse próprio. Porque aquele candidato vai te dar alguma coisa, vai te oferecer algo e você vai apoiar ele. Então, isso é errado, isso é pecado. Isso nós chamamos aqui um tipo de boca de urna, né? E você faz propaganda de um candidato em troca de interesses pessoais, né? Então, você que pratica essas coisas, você é mais corrupto do que qualquer outro político, né? Então, quem faz esse tipo de coisa, não adianta querer chamar os políticos de corrupto porque você está sendo do mesmo jeito, tá entendendo? Então, a respeito de líderes religiosos, também ele tem esses mesmos direitos. Direito de apoiar, direito de votar, direito de cobrar desses políticos, né? Então, é um direito civil que nós temos, e isso não é pecado, tá bom? Agora, o problema é quando envolve a igreja e o Estado. Jesus foi bem claro quando ele disse: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, Jesus ele estabeleceu de que as coisas de Deus é de Deus. E as coisas da terra, que as coisas de governo, civis, é do povo daqui da terra. Então, nós não podemos juntar essas coisas, não podemos misturar essas coisas, né? Eu sei que muita gente vai discordar de mim a respeito desse ponto, mas é a maneira como eu penso, a maneira como eu interpreto as escrituras, tá bom? Então, no momento em que um líder religioso ele apoia um candidato e ele deixa claro isso para sua igreja, ou fazendo propaganda, usando a igreja, usando o público, fazendo propaganda de um candidato, até mesmo em horas de pregações, né, que era para ser pregado o evangelho de Jesus, ele faz propaganda de político, né? Então ele está, primeiro, que políticos, eles são falhos, eles são sujeitos a errar, eles são sujeitos a cair, eles são sujeitos a se corromper. E se isso acontecer, vai sobrar vestígios na igreja, entendeu? Vai sobrar para a igreja, vai sobrar para aquele líder religioso. As pessoas vão tacar o pau em cima desse líder religioso que apoiou um cara que fez maior besteira lá no Senado ou na Câmara, entendeu? Então não é bom fazer isso, não é saudável. Você pode criar problemas no seu ministério, para a sua igreja, né? Você que é líder. E outra, não use o púlpito como palanque de candidatos, né? Isso não pode, né? Isso é misturar o que é santo com o que é profano. Jamais faça isso. Não use, porque o candidato fez isso, o candidato levou a igreja para um passeio, né, bancou isso, tal, aí o cara vai lá e leva e faz a divulgação do candidato, né? E normalmente isso acontece quando está próximo de eleições, né, e faz propaganda lá no púlpito. Isso é errado. Ao meu ver, isso é muito errado, né? Mas o candidato ele pediu para fazer uma oração. Então ore por ele, né? Assim, chega no seu gabinete, ora no gabinete, ora no escritório, ora na sua casa, você mesmo individual.
Porque a oração do pastor vai ter o mesmo efeito que uma oração de uma igreja, entendeu? Então não tem diferença nenhuma. Eu vejo que muitos desses políticos que pedem oração em público é para querer se apresentar, é querer usar o público como palanque, é querer ganhar votos em cima de barganha, o político dando algo em troca para a igreja para poder ganhar o voto da igreja. Não, né? A igreja ele tem esse direito de votar, mas não é com esses próprios interesses pessoais, certo? E sim porque vê o candidato como um bom candidato, né? Não para a igreja, e sim para toda a sociedade, para todo um povo, entendeu? Nós temos que ver um político com o olhar de uma sociedade, um olhar civil, e não para o benefício da própria igreja, certo? Isso é um pensamento muito egoísta, tá bom? Um cristão querer ser um político. Também não vejo problema desde que esse cristão não tenha um envolvimento muito profundo na obra de Deus, entendeu? Se um cristão ele tem muita dedicação, muito trabalho na obra de Deus, dedicado bastante a serviços de Deus, eu não acho bom ele se candidatar. Por quê? Porque eu vejo assim, que Deus ele chama pessoas cristãs para trabalho civil também, né? Por exemplo, Esther, ou o rei Davi, ou alguns juízes que tem na Bíblia. Então tem muitas pessoas na Bíblia que foram chamados para trabalhos civis e foram bênçãos de Deus, entendeu? Então isso não é errado. O problema é quando você já tem uma dedicação, um trabalho na obra de Deus, e você tem que compartilhar isso. Eu vejo que, por exemplo, um líder, um pastor, um padre, eu acho completamente errado a pessoa ser pastor, ser um padre, ser um líder religioso e ao mesmo tempo ser um político, né? Ele vai ter que compartilhar as duas coisas. Eu acho que para ser um político, ele precisa de tempo e dedicação para que possa fazer um trabalho com excelência. Da mesma forma é a obra de Deus. Para ser um líder religioso, para ser um pastor, ele precisa de tempo e dedicação para poder fazer um trabalho bem feito. Então não dá para auxiliar as duas coisas, entendeu? Ou ele vai fazer um ou vai fazer o outro. E se ele tem um chamado para ser um líder religioso, né, então ele não tem chamado para ser um líder político. Como também, se ele tem um chamado para ser um líder político, ele não é chamado para ser um líder religioso. São dois trabalhos árduos que não dá para compartilhar, tá bom? Então, eu espero que possa ter respondido, né, essa pergunta, que tenha ficado claro. Né? Se você pensa diferente de mim, deixe nos comentários. Mas os argumentos, né, os argumentos convincentes, lógicos, né, teológicos para isso, tá bom? Que Deus vos abençoe. Até a próxima.